Cara, eu acho que o parâmetro de esquerda e direita, pra mim, ele é um pouco ultrapassado. Ultimamente eu tenho usado mais eficiência. Pô, é muito Eu tenho ultrapassado, usado mais né? É, eficiência versus inclusão. é, eu também não gosto muito de eficiência, né? Acho que aí mora talvez o meu maior problema com o mainstream econômico, né? Eu ao contrário da maioria dos heterodoxos, né? Eu gosto muito da ortodoxia, né? Da Uhum. econômica e tudo aquilo que é estudado nas aulas de economia. É, o meu problema é que ele é muito utilitarista, então ele observa muito os resultados. Ó, se isso traz um resultado positivo, então é bom. Assim, na realidade, ele não faz julgamento de valor, mas é, ele estuda muito o mainstream econômico estuda muito a economia sob essa ótica, né? Eu gosto sempre de colocar um pouco de filosofia, né? Do Uhum. que é ético, o que não é, entende? Um exemplo bem básico, assim. Imagina que legalizar as drogas fosse, na média, aumentar a violência no Sim. país. Eu não estou dizendo que eu Não, só acredito nisso, eu não um acredito, mas fato. já dá um belo Sim. corte aí para você colocar. César acredita que legalizar as Tinha que drogas ser de aumenta a direita. violência. Então, imagina, pensa nessa hipótese, né? Muito do mainstream, por ser utilitarista, diria, então não devemos legalizar porque isso é ruim para a sociedade e tal. Tem algumas coisas que eu acho que a liberdade vem primeiro, entende? Eu acho que ela é um valor superior à eficiência nesse Você ponto, chegou na entende? palavra Então, muito assim, importante, liberdade, mas conclui aí. então é basicamente isso. Então, assim, muito dos heterodoxos, quando criticam o mainstream econômico, eles erram muito porque eles não sabem lidar com a realidade, né? Essa é a minha crença que eu tenho, inclusive, com boa Sim, parte da sim, esquerda. concordo com isso. A gente É, vai a falar sobre isso esquerda, hoje. a esquerda, a esquerda, ela meio que nega a realidade. Então assim, eu não tenho essa discordância com os ortodoxos e eu gosto muito do trabalho que é feito ali, né? Talvez minha discordância seja nas conclusões. Eu não sou utilitarista demais, então às vezes eu vejo um valor maior na liberdade do que na eficiência, entende? Tem algumas coisas, alguns valores que eu coloco na frente. E eu acho que é isso que tem. A maioria das brigas, quando você vai discutir vários desses assuntos, né? Elas também estão muito distantes, né? Você fica discutindo Marx Sim, e sim. Mises e acho que a gente podia. Isso me cansou muito também. Então eu acho que a questão mais prática, olha, vamos falar de uma política específica aqui. Você acha que ela é viável ou não é Sim. viável? Eu acho que a gente ir galgando pequenos passos é muito melhor do que ficar nessa Eu quero punheta meter a primeira mental, sabe? discordância aqui, que, tipo, essa negação da realidade, eu reconheço ela na esquerda, muito na parte identitarista da esquerda, que não compõe a esquerda completa. Mas eu acho que essa negação da realidade, ela é uma epidemia humana, né, cara? Não, eu concordo. Eu usei a esquerda porque eu tava tentando achar alguém que discorda do mainstream Sim, tá. econômico, Você tá né? falando em termos de Mas economia mesmo. Nesse ponto eu de concordo. economia, Nesse ponto eu é. concordo. Mas se você pegar, quando a gente fala, por exemplo, de negacionismo Sim, sim. científico e tudo mais, é, a direita ela é vista muito mais fortemente como a negacionista e tudo mais. Então, se você for analisar dessa forma, ela também, a direita, quando eu falo direita ou esquerda, eu não estou falando a esquerda como um todo Sim. ou a A gente tá direita como falando um todo. de Estou falando nichos. que dentro, dentro desses grupos existem pessoas e que são barulhentas, Sim. muito barulhentas, e que são e que tem esse perfil, né, de não aceitar a realidade, né? Então, esse problema tem na esquerda, tem na direita. Então, o que eu acho engraçado até da questão da esquerda, eu não estou falando de Fica à esquerdas porque vontade, eu mano. sou Fica visto à mais como vontade. só para exemplificar. É porque a esquerda ela se coloca muitas vezes numa posição pró-ciência, pró-pesquisa e ela se coloca nessa posição sempre e coloca a direita de forma geral como negacionista. Só que em assuntos econômicos a chave Inverte completamente. inverte. Eu não consigo entender o porquê, porque assim, é, eu acho que seria, na realidade já existem movimentos assim, mas eu acho que seria tão fácil uma esquerda que pensa em ajudar o mais pobre,
ela conseguiria defender isso aceitando a realidade. Entende? O engraçado é que o próprio Lula fez isso. Se você para pensar, por exemplo, o Lula, ele foi eleito em 2002, né? Ele entrou em 2003, saiu em 2009, acho que isso. O Lula entregou superávit primário em todos os anos da gestão dele. Toda a esquerda defende o Lula como o melhor cara. Não, Aí você vai perguntar, por que você defende? Não, pera, calma. Toda a esquerda defende o Lula como melhor não, cara, não. não, assim. Não, peraí, só. Deixa Tá. eu me corrigir até. Eu concordo que não, assim, eu não estou discutindo os problemas do Lula com relação à Não, eu digo corrupção. até. Os Inclusive, problemas do Lula né, que a esquerda reclama muito foi justamente dessa associação com o mercado financeiro, com as finanças, né? não, mas assim, superávit primário não tem nada a ver com o Não, mercado desculpa, financeiro. Superávit eu me primário expressei errado. que assim, Quando fala mercado financeiro, é porque a gente quando. Eu não quero me colocar aqui, eu não quero falar pela esquerda, assim como eu tenho certeza que você também não tem a pretensão de falar pela direita. A gente está conversando de um para um aqui. até porque é parte da direita, quando eu falo que sou a favor da legalização das drogas, me acha de Então, esquerda, né? esses empurros, né, mano? Tipo, esses push que a gente toma é foda. Você é obrigado a estar num grupo, assim, você não consegue pensar por conta Você própria, acha que né? a Você não direita tá consegue chegar fragmentada tanto quanto a esquerda também? demais, cara, porra. Cara, Bolsonaro, uma coisa engraçada desse governo Bolsonaro, assim, que me lembra o governo Dilma, é que eu costumava dizer que a Dilma foi a presidente que mais criou liberais, né, no Brasil, né, porque ela era tão ruim que as pessoas falavam, o político não pode ter tanto poder e tudo mais. Aí chega o Bolsonaro e ele fala, porra, tem um cara fazendo a Não, mesma bem pior, coisa, né, vai. cara? O cara. Vamos combinar que é pior, mano. Não, não, sim. O problema da Dilma é o seguinte: aí, assim, quando a gente fala pior ou não pior, depende um pouco de Sim, valores, sim, né? sim, E sim, sim. se a gente for discutir como ser humano, como. Não dá nem pra discutir que o Bolsonaro é muito pior, entendeu? É nesse ponto só que eu queria É, chegar. não, não há discussão sobre isso, né? Na pandemia, o Bolsonaro foi a coisa mais absurda, assim, do mundo, né? Então, assim, não tem como discordar disso, né? É que o que eu vou falar aqui provavelmente vai gerar É uma boa, polêmica aí, falta 5 minutos pro mas, intervalo, a gente volta para resolver a polêmica depois é, do intervalo. Fica a questão. mas pensa o seguinte, às vezes ele sendo um cara mais lixo, uma pessoa mais lixo, um ser humano que você não consegue acreditar que o cara faz as coisas que faz, né? A pandemia foi um caso que me tocou mesmo, assim, que me incomodou demais, assim. E só que talvez se tivesse, por exemplo, uma Dilma na mesma situação, mesmo ela sendo mais humana, talvez ela poderia gerar um resultado pior. Eu não sei se Eu você entendo a linha de entende. raciocínio. Eu entendo a linha de raciocínio. Eu não tô dizendo que isso Sim. aconteceria, eu não Existe a sei. possibilidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a Dilma saiu, que o Temer entrou, o Temer em pouco tempo deu uma ajustada nas contas Sim. públicas, então assim conseguiu recuperar a economia. O Bolsonaro pegou ainda recuperando, apesar que agora ele já jogou tudo no lixo, Antes da então dane-se. pandemia, né? Inclusive. Mas, exato. Mas eu quero dizer assim, se a Dilma continuasse com a mesma mentalidade que ela tivesse desde aquela época, talvez mesmo ela Faz... querendo combater Sim. o vírus de forma mais responsável, ela não tivesse recursos Porque para não ia tal, ter ela não caixa. conseguisse. Não só não ia ter caixa, como a inflação estava explodindo, ela não ia ter alternativa a não ser gerar dívida, e a inflação ia explodir mais, enfim, eu não estou dizendo necessariamente que isso Sim, aconteceria, eu sim. não sei, ninguém sabe, entende? Mas Mas me eu acho corrige que se eu estiver não é só errado. Tipo boa assim, fé. eu acho que a Dilma ela teve um problema para mim principal e que eu entendi perfeitamente quando eu li o perfil dela na revista Piauí, que explicou que ela tinha se isolado, inclusive dentro do partido, tá ligado? Ela tinha se isolado do Lula e tal, ela pegou o Manteiga embaixo do braço e falou, mano, e mesmo o Manteiga, que era o responsável pela pasta, ela não ouvia, ela queria, tipo, e assim, ela insistiu com o que. Não, assim, eu acho aí que não, cara. Eu acho que é, muito das ideias dela e do Manteiga são bem parecidas, assim. Eu acho que foi o problema.
um dos maiores problemas, na minha opinião, Esse do problema é o governo. keynesianismo, não é? É o pensamento de Keynes. Não é. Cara, há muita confusão Tá, me sobre essa explica melhor questão então. Eu gostaria de saber de essa quem. parte. Porque pra É, mim é é, tipo isso. é, o Keynes, quando ele defendeu, né, os estímulos monetários, ele defendia isso mais como uma medida anticíclica, né? Olha, a gente está num ciclo ruim, o governo gasta um pouco mais, depois retrai. Eu estou sendo Tá. bem simplista aqui, para a gente não ficar muito técnico, não ficar muito chato. Mas o que a Dilma fez foi Com adotar medida isso como cíclica, né? política de Estado. Não, ela Isso, pegou algo entendi. que essa política, essa ideia da política anticíclica, ela aconteceu assim. Deixa eu voltar um pouquinho antes. O Lula, quando o maior problema do PT, na minha opinião, foi quando o Palocci foi pego lá naquela situação lá com o Caseiro Uhum. do Mensalão. Não Sim, sei se você sim, lembra sim. disso. O Palocci era o ministro da Economia. A equipe econômica do Lula era muito boa. Então você tinha o Marcos Lisboa, você tinha o Alexandre Schwartzman, você tinha caras muito bons lá dentro, assim. Esquece a história de bancos, eu não estou falando de bancos, eu estou falando das contas públicas, esquece os bancos, né? É, e aí o Palocci caiu nisso, veio o Guido Mantega, aí em 2008 veio a crise, que é a crise internacional, o Guido Mantega gosta desse tipo de política, né? Ele se aproveitou daquilo e falou, olha, a gente tem que fazer uma política anticíclica, o Lula topou, aceitou, e ali começou, né? Quando a Dilma entrou, a Dilma pegou o que seria essa política anticíclica e chamou isso de a nova matriz econômica, entendeu? Ela achou que ela continuar gastando, que iria resolver os problemas, que ia fazer com que a economia melhorasse e tal. E na minha concepção como liberal, eu enxergo que aí que você causou todo o problema, né? Então, assim, o que eu quero dizer do Lula, que as pessoas defendem que o Lula ajudou os mais pobres, pegou dinheiro, distribuiu e tudo mais. É, sobrou dinheiro para ele, porque ele não teve que pagar, assim, óbvio que ele pagou juros porque já havia Uhum. dívida, né? Mas ele fez superávit primário, entendeu? O superávit primário é basicamente você gastar menos do que arrecada. Todos os anos do governo Lula, ele gastou menos do que arrecadava. Essa ideia de falar que ajudou os bancos e tudo mais, pode ter tido isso em outra parte, mas não é aí. Porque qual a melhor forma de ajudar os bancos? Que ele poderia ter ajudado os bancos aí? Ele ter feito mais dívida, né? Se ele está fazendo superávit primário, tá sobrando dinheiro para quitar a dívida e não aumentar a dívida e pagar mais juros. Ou seja, ele foi responsável e pagou menos juros aos bancos. Óbvio que tem a questão da taxa de juros, que poderia ter diminuído um pouco Ele teve mais e umas tal, taxas altas, mas né? Tipo de. teve. Quando ele entrou. Mas aí, assim, naquele momento eu não acho necessariamente que foi um erro, né? Ele entrou em 2002, é, quando ele estava como favorito, o dólar explodiu. Não sei se você lembra, né? Na época, o dólar que na época trabalhava, sei lá, R$ 2, dois e pouco, foi a R$ 4, quatro e pouco, alguma coisa assim. E aí você tem uma pressão inflacionária, você tem vários problemas. E aí eles subiram a taxa de juros para acho que Foi um 27%. bagulho absurdo, né? Hoje é algo. Hoje é Dois. algo. Mas assim, foi em um ano ele já tinha reduzido a taxa de juros, né? Então Mas já acho que ele veio operou muito reduzindo. tempo ali na taxa dos 14%, não foi? Ficou nessa faixa durante muito tempo. Mas assim, é muito difícil você julgar e falar que era uma taxa alta para a época. É, o mundo que a gente vive hoje é um mundo que tem países com taxa de juros negativa. A Europa inteira está com taxa de juros perto de zero. Então, assim, você falar que o Lula deveria ter feito isso lá, olha, eu defendendo o Lula, que maluquice. Mano, eu só dando corda, malandro. Chegamos. Não, mas Que eu já você, fiz o corte na você minha cabeça falar. aqui. César Teixeira, liberal, defende Lula. Não, não, o que eu quero dizer assim, assim, eu tenho outro problema até com o próprio Estado cuidar da taxa de Tá, juros, sim. né? É um Definir outro taxa de problema bem juros. Isso a diferente, a gente gente. toca nele ainda hoje. Depois a gente fala sobre isso. Então, porque eu acho que ninguém é capaz de saber exatamente qual a taxa de juros ideal e tudo mais. Então, assim, mas no caso do Lula, acho difícil você virar e falar, não, ele manteve a taxa muito alta e tudo mais. Eu acho que você não tem como ter esse parâmetro, porque o mundo inteiro naquela época
não estava na mesma situação que está hoje, entendeu? Foi depois da crise de 2008 que começou essa nova onda. Tinha alguns países já antes, né? O Japão está desde a década de 90 nessa taxa de juros aí perto de zero, mas a maioria dos países não estava. Então, não dá para você comparar duas realidades bem Cara, distintas.